Bom dia, pessoal. Nós vamos dar continuidade no nosso projeto de extensão, projeto de assessoria, proposta de assessoria administrativa aos pequenos e médios empresários, e também a atrelada disciplina que a gente tem de tópicos em extensão universitária. Então, nós temos esses dois pilares para contribuir com essa aula. E a gente está falando um pouquinho sobre consultoria, eu acho isso importante, né, no projeto, tanto para os alunos das disciplinas de tópicos e extensão universitária, como também com aqueles que acompanham o projeto, daquilo que pode ser utilizado na sua pequena e média empresa, como que eu poderia, na sua pequena, melhor, na pequena, no MEI e no ME, né, que são pequenas empresas de médio porte, enfim, eu posso utilizar a consultoria em qualquer empresa. Então, eu só tenho uma pequena empresa e eu posso utilizar a consultoria, com certeza. Consultorias são serviços prestados, né, para ajudar o gestor, o empresário, o pequeno empresário, a controlar a sua empresa, conhecer melhor a sua empresa. Às vezes, tem um projeto bom, rentável, né, que pode ser considerado um bom negócio, mas aí falta identificar algum ponto, identificar algum vazamento dentro daquela pequena empresa. E assim, o nosso projeto ele vem de encontro com essa lacuna, né? Como que eu poderia levar essa informação, dizer para o pequeno e médio empresário que a consultoria ela existe e ela pode ser utilizada na pequena empresa. E os alunos de tópicos em extensão universitária também podem adquirir a informação por meio dessas aulas que são disponibilizadas para a turma. Então, a gente tem aqui contratação de serviço de consultoria. Então, que momento que eu poderia pensar na contratação de serviço de consultoria da minha pequena e média empresa? Como que eu posso pensar nisso? Aí a gente tem uma divisão aqui nesse tema, 3 tópicos. Primeiro, conceito. Segundo, amplitude. Terceiro, premissa. O que eu posso dizer sobre isso? Então, no conceito administrativo, a gente pode, tanto na parte de nesses 3 viés, né, de conceito, amplitude e premissa. Conceito, o que eu penso, o que eu posso pensar em consultoria? Qualquer item inerente ao planejamento, à organização, à gestão de pessoas, à direção, à avaliação e ao processo de mudança planejada de qualquer função ou atividade da empresa. Então, a gente tem o conceito de onde encaixar, de onde pensar em consultoria. E esse conceito ele vai se estender à amplitude. Então, qual é a amplitude da consultoria? Ela vai no negócio da empresa, ela atua no sistema de processo da empresa, ela atua, a atuação dos executivos e dos correspondentes, processo decisório. Então, assim, a gente tem uma ideia bastante positiva que a consultoria é algo muito importante que pode ajudar o pequeno e médio empresário. E a premissa? O consultor empresarial ele tem de conhecer adequadamente as metodologias e técnicas administrativas. Então, assim, escolher bem um profissional para fazer o serviço de consultoria. Alguém que tenha conhecimento. Então, o serviço de consultoria ele não é um serviço tão caro. Muitas vezes o micro e o pequeno empresário, e o médio, né? Médio porte também, que o projeto ele direciona mais os pequenos, e aí o pequeno empresário ele vai dizer assim, eu não posso contratar ninguém porque eu não consigo pagar. E aí nem vai atrás, nem faz um orçamento, nem conversa com ninguém sobre a questão de consultoria.
A consultoria ela não é algo tão impossível de se pagar, e muitas vezes vale a pena, né? 99% daquele que paga uma consultoria, aquele que tem uma consultoria, ele volta a contratar, porque ele viu que teve efeito, ele viu que valeu a pena. Existem também as consultorias, né, gratuitas. Se procurar o pequeno e médio empresário, ele vai ter essas informações. Doenças e sintomas empresariais. Então, assim, em qual momento, né, que eu penso numa consultoria? Então, no momento que a minha empresa ela está com um retorno muito irrisório, muito pequeno sobre o capital investido. Então, eu investi X, mas a minha empresa não está respondendo no retorno. Então, já é um sintoma para eu pensar numa consultoria. Financeiro. Despesas financeiras muito elevadas. Alta necessidade de capital de giro. Que a minha empresa ela pode estar sem capital de giro. Alta influência de capital de terceiros. Assim, utilizando um percentual muito alto de capital de terceiros. Então, veja, o ideal, né, dentro da empresa, é que você tenha uma parcela do capital próprio e uma outra parcela na medida da necessidade do capital de terceiro. E aí tem as técnicas, né, alto nível de reclamação e devolução dos clientes, alta dependência de tecnologia externa. Então, aí a gente começa a sintomas que o gestor deve pensar numa possível consultoria. Mercadológico, né? A posição dentro do mercado da minha pequena e média empresa. Processo de distribuição inadequado, preço inadequado para os produtos e serviços prestados, falta de competitividade no mercado. Então, são sintomas que eu posso pensar numa consultoria. Administrativas, inadequada utilização dos recursos disponíveis, trabalhos repetidos. Então, assim, a empresa está faltando o quê? Gestão. Então, a consultoria pode ajudar muito bem o pequeno e o médio empresário a identificar esses vazamentos de recursos. Comportamentais, falta de motivação, baixo nível de coesão, alto nível de atritos, alto nível de rejeição às mudanças. Então, esses são os sintomas que o gestor de uma pequena e média empresa deveria pensar numa consultoria. Então, isso a gente pode exatamente ter essa informação, né, de como pensar numa consultoria. Exatamente essas são as dicas. Eu devo pensar numa consultoria quando a minha pequena empresa tiver esses sintomas. E aí a gente pensa na terceirização dos serviços, né? Como que eu posso pensar numa consultoria terceirizada? Daí vem o conceito. Processo administrativo de transferência para terceiros, de atividade que não constitui a essência de tecnologia dos produtos e serviços da empresa, pois envolve tecnologias de pleno domínio, de mercado, e, por consequência, não consolidam quaisquer vantagens competitivas, quer sejam tecnológicas ou comerciais, além de contribuir para o aumento dos custos fixos da empresa. Então, a gente tem, nesse contexto, né, a questão da terceirização. E os mitos? Perante a verticalização, temos o custo mais baixo, qualidade melhor, não depende de terceiros. Aí a gente tem a questão. Custos mais altos, como são mitos, né? Custos mais altos ou mais baixos? E é verdade, depende. Qualidade melhor? É verdade. Então, assim, são mitos que a gente tem perante a verticalização. Quer dizer, eu vou pensar em ter uma empresa totalmente verticalizada?
que significa verticalizado? Eu não vou ter dependência de terceiros. Eu vou contratar funcionário e pronto, acabou. Isso é meu funcionário. Então, isso tem algumas consequências, né? Sustentação, problemática no nível de verticalização. Melhor utilização das especializações, dos especialistas. Racionalização das estruturas organizacionais. Então, assim, a gente tem duas maneiras de pensar. Quando eu tenho meu funcionário que possa me ajudar, meu funcionário contratado, que possa me ajudar dentro da minha pequena e média empresa, ele pode fazer uma consultoria? Ele pode e deve. Tem as vantagens e as desvantagens. Né? Isso a gente vem conversando ao longo dessas aulas que a gente vem falando sobre consultoria. A grande vantagem do funcionário, porque ele conhece a empresa, ele conhece o grupo, ele conhece várias questões que possam ajudar ele a ter um diagnóstico mais rápido, e talvez até mais preciso. Essas são as vantagens de se ter uma consultoria de um funcionário. E a desvantagem? A desvantagem é que o funcionário ele pode ter dificuldade de fazer um relatório imparcial, né? De não ter envolvimento nesse relatório, né? Não ter sentimento para fazer aquele relatório, tendenciando A ou B por questões pessoais. Então, assim, é muito difícil separar as questões pessoais das questões empresariais. É difícil, mas é necessário. Então, geralmente, uma empresa ela contrata um especialista justamente para que não tenha nem nada, nenhum respaldo, nenhum respingo, né, de questões pessoais no relatório final da consultoria, para que tenha um relatório independente de questões pessoais, né, totalmente técnico, apurando causas, propondo soluções de uma maneira impessoal. Cultura da organização e conceito. Conjunto de padrões prevalentes de valores, crenças, sentimentos, atitudes, normas, interações, tecnologias, métodos e procedimentos de execução de atividades, bem como as suas influências sobre as pessoas na empresa. Então, assim, quando a gente tem uma cultura dentro da organização, da nossa empresa, essa cultura ela deve ser respeitada. Né? O consultor ele vai ter que ter essa percepção, essa sensibilidade. E aí a gente vai, né, a gente está caminhando para o final da nossa aula de hoje, o desenvolvimento organizacional, quer dizer, o conceito e agente. Como que ficaria, né, no processo de consultoria, de contratação da consultoria, desenvolvimento organizacional? Seria uma estratégia educacional e de mudanças planejadas que tem por finalidade mudar crenças e atitudes, valores, bem como a estrutura e os processos da empresa, de modo que ela possa melhor se adaptar aos novos mercados, tecnologias, desafios, resultantes de fortes mudanças no ambiente. Então, as mudanças, elas sempre promovem algum tipo de desconforto dentro da empresa. Então eu nunca vou mudar? Sim, as mudanças. A única coisa que nós temos certo na nossa vida são as mudanças. Essa é a certeza que sempre vai mudar. Muda o sistema econômico, muda a minha clientela, muda a exigência dos meus clientes, mudam as tecnologias. Então, pensar em não mudar é pensar no retrocesso. Agente de desenvolvimento organizacional ou agente de mudanças. Então, aquele profissional capaz de desenvolver comportamentos, atitudes, processos que possibilitam a empresa transacionar, proativa, interativamente com os diversos fatores do ambiente e do sistema no qual está trabalhando.
Então, assim, a questão organizacional, a empresa, ela precisa ser capaz de desenvolver alguns processos administrativos, algumas maneiras, algumas metodologias de gestão, de tal maneira, né, que possa abranger também as mudanças as mudanças que acontecem dentro da minha pequena e média empresa. E essas mudanças, elas são uma realidade, né? Não tem como fugir disso. Atuação da consultoria empresarial. E aí? Agora a gente vai pensar nisso. Então, nós temos um processo, nós temos necessidades, né? E aí chega no momento que a gente tem que fazer uma reflexão, a operacionalização, né? Aquilo que é operacional, o meio, né? Vamos dizer assim, do sistema operacional, onde envolve a parte daquele que produz, do operário, do padeiro, né, que bota a mão na massa. Então, primeiro, a gente entende onde está o cursor, processo. Esse processo, ele leva a entender um desenvolvimento da organização. Após o processo, nós temos a necessidade ou as necessidades das empresas, onde tem uma relação entre empresa e cliente. Eu preciso ter uma relação, um interlink entre empresa e cliente, necessidade da empresa, necessidade do cliente, né, a exigência do cliente, de tal maneira que a minha empresa ela tem que atender. E aí a gente coloca dentro desse processo, uma maneira de finalizar essa percepção inicial por meio de objetivos e estratégias, né? Então, os objetivos e as estratégias propõem, né, uma atuação da consultoria empresarial de uma maneira que possa se visualizar lá no final do processo, né, os benefícios que a consultoria traz em cima de objetivos e estratégias. Depois, né, depois desse pare, dessa parada, né, que a gente coloca como fim, aí vem a pôr em prática, né, ser operacionalização, ser operacional, comportamentos e atitudes. E os meios, né, por meio da consultoria empresarial. Então, essa atuação da consultoria empresarial dentro da minha pequena e média empresa, ela pode ser muito útil. Ela pode transformar aquilo que a gente tem a gente pode ter um calcanhar de Aquiles, né, um calo ali, a todo momento trazendo uma dor para o gestor, um empecilho, uma trava, um vazamento de recursos. Então, a consultoria ela é capaz de transformar aquele problema, né, em algo que possa ainda ser convertido em uma certa rentabilidade. Então, a consultoria é algo que tem dentro do processo de gestão algo muito favorável, algo, eu volto a dizer, é um processo necessário, né, que a empresa ela vai tendo a maturidade de identificar os seus vazamentos, os seus recursos. Não somente recurso financeiro, né? Recurso financeiro, recursos humanos, recursos ambientais, tecnológicos, a infinidade dos recursos que podem ocorrer vazamentos. E a consultoria é capaz de identificar esses vazamentos e até mesmo propor uma solução. É etapas que a gente tem de intervenção do consultor. O consultor ele vai chegar na minha pequena e média empresa, ele vai fazer o quê? Ele vai identificar, coloca-se uma entrada nisso, né? Então, assim, essa identificação, ela é capaz de promover algumas questões que a gente chama lá no planejamento, conclusão, avaliação, ação, e aí a gente traz isso tudo no conceito dentro da consultoria.
E aí a gente está finalizando, né, a aula de hoje, a gente coloca isso dentro do entendimento do negócio, conceito de interação, a gente traz lá o conceito do negócio e a razão de ser da empresa, que representa o foco de sua interação com o mercado. A interação, então, em primeiro momento, o conceito, em segundo momento, a interação e a parceria de atuação. Então, nós temos aqui uma correlação entre o executivo da empresa e o consultor empresarial. Então, é feito um interlink, uma ligação aqui entre o conhecimento do negócio e o conhecimento das metodologias e técnicas administrativas. Então, essa aula de hoje a gente propôs alguns conceitos, algumas reflexões, de que a consultoria ela pode ser bem-vinda dentro da pequena e média empresa. Então, o nosso projeto ele vem para atender isso. Tá? Então, aí na próxima aula, pessoal, a gente vai continuar falando sobre a questão de consultoria. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima aula.